Pare, não role a tela. Há um registro que acabou de ser feito no céu a seu respeito. Uma palavra foi liberada sobre a sua casa para esta semana e uma mensagem maravilhosa com o seu nome está a caminho. E eu fui enviado aqui para te dizer que existe uma força tentando desviar a sua entrega. Fica comigo. Essa não é uma semana comum. Você sente isso nos ossos. É o peso no ar quando você pega o celular, esperando aquela notificação que pode mudar tudo, mas o que chega é só o som de propaganda, de mensagens vazias, de qualquer coisa, menos daquilo que o seu espírito anseia por receber. É um cansaço que se instalou na sua alma, um tipo de exaustão que não vem do trabalho, mas da espera. A fadiga da esperança. Você olha para a tela e a cada atualização que não traz a sua resposta, uma pequena parte de você se apaga. E então você ouve. Você ouve o testemunho de outra pessoa, a alegria de uma bênção que chegou na casa ao lado, o som de uma porta que se abriu para alguém que você conhece, e bem ali, no meio da sua tentativa de se alegrar por eles, sobe aquele nó na garganta, aquela pergunta silenciosa e dolorosa que só você e Deus ouvem. Senhor, e a minha vez? O Senhor não está me vendo aqui? O carteiro celestial não tem o meu endereço? E essa sensação de ser sempre o próximo da fila, mas nunca o chamado, se tornou uma companhia constante. Dentro da sua própria casa, o calendário na parede se tornou um adversário. Cada dia que passa, segunda, terça, quarta, parece gritar que o tempo está acabando. A pressão aumenta. A voz fria da dúvida sussurra que, mais uma vez, não vai acontecer, que a promessa era para outro, que você entendeu o recado errado. E você se vê lutando não contra um gigante visível, mas contra a sombra da decepção que se projeta sobre o final de semana que se aproxima, ameaçando transformar sua casa em uma sala de espera eterna. Mas eu estou aqui, por ordem do céu, para te fazer 3 promessas para os próximos minutos. Primeiro, eu vou te revelar o nome da força espiritual que tem atuado como um desviador de bênçãos na sua vida, interceptando aquilo que já foi liberado para você. Segundo, eu vou te entregar um decreto noturno de 3 minutos, uma arma espiritual para você usar ainda hoje, antes de dormir, para selar o seu endereço espiritual e se recusar a aceitar qualquer outra falha na entrega. E terceiro, eu vou te dar o nome hebraico para a sua espera, uma palavra que vai transformar a sua angústia em uma autoridade que você não sabia que possuía. Se você sente o peso disso, por favor, fica comigo até o fim. Você já sentiu esse nó na garganta que se forma quando você vê a alegria de outra pessoa chegando e se pergunta em silêncio: Senhor, e a minha vez? Aquela voz fria que sussurra que a sua vez nunca vai chegar, que seu endereço foi esquecido no céu. E se essa sensação de ser sempre o próximo da fila, mas nunca o chamado, não for apenas impaciência, mas um aviso espiritual para você selar o seu endereço divino e se recusar a aceitar uma falha na entrega? Enquanto muitos desistem na primeira demora e aceitam uma vida de quase bênçãos, poucos entendem que existe uma promessa com data marcada, uma fé que vigia a semana e um coração que se recusa a aceitar uma devolução ao remetente. Mas e se a resposta para essa espera estivesse em uma prática espiritual de confirmação que você ainda não aprendeu a usar com fé? Agora pense comigo. E se cada notificação que não era a sua, cada manhã que começou sem a notícia esperada e cada noite se perguntando: será que é amanhã? Forem sinais de que Deus está te convocando agora para a recepção. Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave espiritual para quem deseja parar de sentir que a sua bênção foi desviada, entregar a ansiedade da espera nas mãos do Pai e transformar a oração da noite em um ato de confirmação e preparação do seu endereço espiritual, sem comparação, sem desespero e sem aceitar a espera como um sinal de rejeição. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado de Deus, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado.
Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela segredos espirituais que muitas pessoas ignoram mesmo sentindo que a sua mensagem está sendo retida contra a chegada da paz, da provisão e da clareza. Não espere o fim de semana chegar com a mesma sensação de que a sua bênção ficou para a próxima semana para buscar aquilo que seu coração já sabe que precisa. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra como Deus pode usar sua oração da noite para confirmar o seu endereço espiritual, silenciar o desviador e preparar a sua casa para a chegada da mensagem que já tem o seu nome. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar que a sua espera não é esquecimento, mas preparação para uma entrega de alto valor. Existe uma cobertura espiritual que o Pai coloca sobre aqueles que estão aguardando uma promessa específica. Não é uma cobertura comum. É um selo que torna o seu endereço visível para o céu e invisível para o desviador. É uma frequência que só o portador da sua bênção consegue sintonizar. E é sobre essa cobertura que nós vamos falar. Essa mensagem tem um destinatário e é você. Se você crê que esta palavra não chegou por acidente, que ela é a confirmação do que o seu espírito já sentia, eu quero selar isso com você agora. Existe uma palavra âncora para esta noite, um ato de fé verbal que declara que a sua caixa postal espiritual está aberta. Escreva essa palavra no primeiro comentário fixado. Eu recebo. É um ato de fé, não comentário comum. E sobre exatamente isso, sobre olhar a tela do seu celular, esperando a notificação que vai mudar tudo, sobre ouvir o testemunho de outra pessoa e sentir aquela pontada no coração, sobre olhar o calendário com a pressão do tempo. Há um decreto noturno de 3 minutos que cabe exatamente dentro das próximas 24 horas, dentro desta semana, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse decreto já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o decreto não funciona com a mesma força sobre a sua semana. A mensagem tem um remetente, mas o desviador conhece as rotas. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. O que você está sentindo não é só impaciência, tem um nome, é um sinal. E Deus me mandou aqui para te mostrar como ler esse sinal corretamente pela primeira vez. Fecha os olhos por 1 segundo. Apenas por 1 segundo. Se você não puder, apenas desvie o olhar da tela. Não tenha medo do que vai encontrar no silêncio. Você não está sozinho nisso. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 sinais. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber, sem nenhuma sombra de dúvida, por que você parou aqui esta noite e por que esta semana não é como as outras. O primeiro sinal. Há um peso físico que você tem sentido, não na mente, mas nos ombros e na nuca. Ele aparece no início da manhã, antes mesmo de você pegar o celular, ou no final do dia, quando você se senta e a casa silencia. É a pressão física da promessa não cumprida, um fardo que se manifesta no seu corpo porque a sua alma não aguenta mais carregá-lo sozinha. Você tenta esticar o pescoço, mudar de posição, mas o peso não sai, porque não é um peso muscular, é um peso espiritual. O segundo sinal. Em algum momento nos últimos dias, você pegou o celular e, em vez de olhar as novas mensagens, você foi para uma conversa antiga.
Uma profecia que recebeu, uma palavra de ânimo, uma promessa que alguém te enviou há meses ou anos. Você releu aquelas palavras tentando sentir de novo a unção e a certeza daquele dia. Mas, para a sua surpresa e dor, as palavras pareciam vazias. A emoção não estava mais lá, e o desviador usou isso para sussurrar. Viu? Perdeu a validade. Acabou. O terceiro sinal. Você se pegou checando a hora no celular, não para saber que horas são, mas esperando que o tempo tivesse passado mais rápido, te aproximando da sua bênção. Mas ao olhar para os números, você teve a estranha e angustiante sensação de que o relógio estava andando em câmera lenta, os minutos se arrastando, e em vez de sentir que o tempo estava a seu favor, você sentiu a opressão de um tempo que não avança, como se uma força estivesse segurando os ponteiros para te manter preso nesta sala de espera. E sobre esse relógio que parece andar em câmera lenta no seu celular, que você reconheceu agora, eu já deixei a sua recepção te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o desviador se especializou em manipular o tempo. Mas fica, o quarto sinal. No meio de uma tarefa completamente mundana, lavando a louça, dirigindo para o trabalho, dobrando uma roupa, uma onda de solidão e esquecimento te atingiu com uma força desproporcional. Não foi uma tristeza comum, foi uma dor aguda, uma pergunta que brotou do fundo do seu ser. E se Deus realmente tivesse esquecido de mim? Essa dúvida não foi um pensamento, foi um soco no estômago que te deixou sem ar por um instante, porque ela parecia real demais, plausível demais. O quinto sinal. No início da semana, você fez um pequeno pacto de fé com Deus. Talvez tenha acendido uma vela, separado um tempo de oração, escrito a promessa num papel. Era o seu ritual secreto de esperança. Mas hoje, ao olhar para o vestígio desse ritual, a vela pela metade, o papel na gaveta, você não sentiu a mesma chama. Sentiu dormência, uma apatia perigosa que te fez pensar se ainda vale a pena manter a expectativa, ou se é melhor apenas se preparar para que a semana termine como todas as outras. Agora pega um segundo. Respira fundo. Quantos desses 5 bateram? 3? 4? Talvez todos os 5? Se mais de 2 desses sinais ressoaram no seu espírito, não é coincidência, é confirmação. É Deus te mostrando o campo de batalha. Ele está te dizendo, eu vejo a pressão nos seus ombros, a releitura das promessas antigas, o relógio que não anda, a solidão que te assalta e a chama da esperança que o inimigo tenta apagar. Você não está louco, você não está perdendo a fé, você está sob ataque porque está perto da sua bênção. O desviador nunca investiria tanto para parar uma entrega que não estivesse de fato a caminho. Essa ansiedade, essa fadiga da esperança, é a prova de que a sua mensagem é de alto valor. E é por isso que a cobertura sobre você precisa ser reforçada esta noite. Agora que você reconheceu pelo menos 3 dos 5 sinais, você entende que existe uma promessa com data marcada para você, uma fé que vigia a semana e um coração que se recusa a aceitar uma devolução ao remetente. Volta no comentário e reforça aquela palavra, eu recebo. Porque um comentário a mais é uma alma a mais que o algoritmo entrega essa palavra hoje à noite. Faz isso agora. Eu tenho 2 coisas para te entregar agora. Uma é o nome, uma palavra antiga em hebraico que define exatamente essa corda esticada da sua esperança. A outra é o instrumento, um decreto, um guia, uma ferramenta que cobre a sua mente e a sua casa enquanto o nome opera em ti. Mas escuta com atenção. O nome sem o instrumento te deixa exposto. Você vai saber o que é, mas não vai ter com o que se cobrir. Por isso eu vou pelo instrumento primeiro. Porque cobertura sem nome falha, mas nome sem cobertura mata. Vamos pelo instrumento. Existe um instrumento de cobertura que foi forjado exatamente para essa hora que você está atravessando. E ele cabe na palma da tua mão. E é exatamente aqui que o instrumento desce. Porque o nó na sua garganta quando você vê a bênção do outro não é inveja, é a dor de um endereço que parece ter sido apagado. A voz fria que sussurra que a sua vez nunca vai chegar
se alimenta da sua exaustão. E essa sensação de ser sempre o próximo da fila, mas nunca o chamado, é o aviso espiritual de Deus de que o seu nome está sendo disputado nos bastidores. O decreto dessa hora que você está atravessando foi visto, porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o desviador conhece melhor do que você. Ele não age para revogar a sua unção. Ele age para te cansar na sala de espera, para que você mesmo desista da entrega, acreditando que a mensagem se extraviou, quando, na verdade, ela só aguarda a sua autorização para pousar nesta semana. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com homens e mulheres de fé que estavam exatamente onde você está, olhando para a tela do celular com o coração na mão, esperando a notificação que mudaria a história. Eu vi a esperança que parecia uma chama alta virar uma fumaça de dúvida depois de uma semana de silêncio. Eu vi o testemunho que deveria inspirar se tornar um gatilho para a pergunta: e eu, Senhor? Eu vi o calendário que marcava os dias se transformar em um carrasco que anunciava o fim do prazo. E não porque a fé deles era fraca, porque o desviador entrou no espaço entre a promessa e a entrega, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, seu desviador, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando a força espiritual que se especializa em reter o que já foi liberado, em ofuscar o seu nome na lista de entregas e em atrasar o carteiro celestial até que a sua esperança se esgote. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Pensa comigo. Cada notificação irrelevante que chega no seu celular é um toque no seu ombro que diz: não é a sua vez ainda. Cada manhã que você acorda, e a primeira coisa que sente não é paz, mas a ansiedade de checar se a notícia chegou, é um dia a mais que o inimigo rouba a sua paz antes mesmo de você colocar o pé no chão. E cada noite que você deita a cabeça no travesseiro com a pergunta: será que é amanhã? É a prova de que a sua casa se tornou uma sala de espera e não a antessala da sua vitória. Antes de eu nomear o decreto que coloca um fim nessa espera agoniante, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Encontra o link. Eu não vou te pedir para clicar ainda. Apenas descanse o polegar sobre ele. E se você reconheceu a sua dor em qualquer um desses 3 toques, eu não vou te pedir para comentar nada ainda, só para deixar o seu like nesse vídeo. Esse like é o seu amém silencioso. A sua concordância com o céu de que essa situação precisa mudar nesta semana. Faz isso agora. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Ele não é uma teoria. Ele é um manual de guerra para a sua mente e para a sua casa. Foi criado para quem deseja parar de sentir que a sua bênção foi desviada, para quem precisa entregar a ansiedade da espera nas mãos do Pai, e para quem decidiu transformar a oração da noite em um ato de confirmação e preparação do seu endereço espiritual. É um guia para quem se recusa a viver sem comparação, sem desespero e sem aceitar a espera como um sinal de rejeição. É o instrumento que te prepara para a recepção. Não espere a semana acabar com a mesma sensação de vazio para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o desviador não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse amém é a sua assinatura no recibo da sua bênção. E talvez você pense que a sua fé é suficiente para aguentar. Mas ouça o que o céu registrou sobre isso, em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Você entende o peso disso? O próprio Deus reconhece que, da nossa perspectiva, pode parecer que tarda, mas ele dá uma ordem, espera-o. E uma dupla garantia certamente virá, não tardará. Um escolhido que tenta lutar contra o desviador sem aprender essa arquitetura da espera ativa acaba se cansando e desistindo um dia antes da entrega.
O guia digital, no primeiro comentário fixado, foi construído sobre essa arquitetura. Ele te ensina a esperar não com passividade, mas com a autoridade de quem sabe que a entrega é certa. O acesso a esse guia digital tem um valor menos do que o preço de uma semana de angústia, menos do que o custo de uma noite de sono perdida para a ansiedade, menos do que a dor de ver outra pessoa recebendo a bênção que parecia ser sua, porque eram escolhas que te mantinham preso no ciclo da decepção. E aqui, diante de algo que pode mudar o destino espiritual da sua casa pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, porque o desviador sabe que se você tiver o instrumento certo, o poder dele sobre a sua linha do tempo acaba. Essa hesitação tem nome. É o medo de esticar a mão mais uma vez e encontrá-la vazia. É a autoproteção da sua alma ferida. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir o Espírito Santo te confirmando em cada página que aquele instrumento é para você, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro, sem pergunta, sem processo, sem julgamento. O risco é todo meu, porque eu sei o que está depositado ali. O Pai não te deixaria chegar até aqui para te oferecer algo que não tivesse o poder de mudar a sua situação, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura sobre a sua casa nesta semana. Não há nada a perder, exceto o peso que você carrega nos ombros. A decisão é sua, mas a oportunidade foi aberta pelo céu. Eu poderia te falar por horas, mas ouve o que os escolhidos que já estão com o guia na mão estão dizendo. Uma senhora de 58 anos me escreveu semana passada. Ela disse: Pastor, há 2 anos eu esperava a resposta de um processo. Toda semana era a mesma agonia. Na terça-feira eu baixei o guia. Na quarta à noite, eu fiz a oração de selamento do endereço. Na quinta, às 10 da manhã, o e-mail que eu esperei por 2 anos chegou. Outro, um rapaz de 32 anos, pai de família, disse: A fadiga da esperança tinha me consumido. Eu via as contas chegando e nenhuma porta se abrindo. Eu estava a ponto de vender o carro. No domingo à noite, minha esposa me mostrou seu vídeo. Naquela mesma noite, eu li os primeiros 3 segredos do guia. Na segunda-feira, um cliente antigo, que não falava comigo há 1 ano, me ligou com um projeto que pagou todas as minhas dívidas e ainda sobrou. Talvez daqui a 3 horas, uma jovem de 24 anos que está vendo esse vídeo agora vai me escrever dizendo: Eu estava com o coração partido, esperando uma mensagem de reconciliação que nunca chegava. Eu achava que Deus tinha me abandonado. Depois de fazer a oração que está no guia, eu senti uma paz que não sentia há meses. Eu não sei se a mensagem vai chegar, mas eu sei que não preciso mais dela para saber que Deus não me esqueceu. Cada notificação, que não é a sua, é uma pequena ferida que o inimigo abre na sua alma. Cada dia desta semana, sem saber o nome da sua esperança, a palavra tikvah é um avanço que o inimigo faz sobre o seu território mental. E cada semana que termina, sem este guia digital em suas mãos, é a fadiga da esperança que se acumula e vira incredulidade. E a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem. E essa fadiga da esperança continua chegando, como um ladrão que não rouba nada, só a certeza de que amanhã vai chegar. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa, escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto, logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber 1 centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar, cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje. E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte: de tempos em tempos, aqui em nosso canal, eu volto com um vídeo especial de honra. Um vídeo de agradecimento com uma palavra especial, somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital
Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui, o céu te lembra lá em cima, e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link novamente, escolhido. Agora eu vou te entregar o nome. O nome que o inimigo não queria que você ouvisse. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta semana, nesta noite, nesta hora. É a palavra que, uma vez que você a entende, te dá autoridade sobre o tempo e sobre a espera. Fica. E agora, com o instrumento na tua mão, o nome desce. O nome da sua espera. Você entende por que a ordem é esta? Porque o nome sem o instrumento te daria um alvo, mas nenhuma defesa. O nome sem a cobertura te tornaria um alvo ainda maior para o desviador. Mas agora que a sua casa está coberta, agora que a sua mente tem uma fortaleza para onde correr, o nome pode ser revelado. É seguro. É hora. Existe uma palavra em hebraico para o que você está sentindo. Não é a palavra que você usa todos os dias. A palavra é tikvah. Escute bem. T-I-Q-V-A-H, tikvah. A maioria das pessoas traduz tikvah como esperança, mas essa é uma tradução pobre, passiva, que serve aos propósitos do desviador. Esperança, na nossa língua, soa como um desejo, um talvez, um quem sabe um dia. Mas tikvah não é um desejo. Tikvah é uma corda. A raiz dessa palavra significa torcer, esticar. Tikvah é literalmente uma corda esticada, uma expectativa tensionada e ativa. É a esperança que se agarra a algo com força, como a corda vermelha que Raabe estendeu de sua janela. Uma conexão visível e tangível com a promessa de salvação que estava a caminho. Não era um sentimento vago, era uma corda amarrada. Sua esperança não é um sentimento escolhido. É uma corda esticada entre o seu coração e o trono de Deus. E o que o desviador tenta fazer? Ele tenta cortar essa corda. Ele sussurra que ela não está amarrada a nada do outro lado. Ele te mostra o tempo passando para que você mesmo, cansado de segurar a tensão, solte a corda. Ele quer transformar a sua tikvah, sua expectativa ativa e tensionada, em uma esperança fraca, um desejo vago, para que você desista 1 minuto antes de a salvação chegar à sua janela. Mas a partir de hoje, você sabe o nome da sua corda. Você não vai soltá-la. E se você pensa que é o primeiro a se sentir esquecido enquanto segura essa corda, você precisa conhecer a história de um pastor de ovelhas. O nome dele era Davi. Ele era o filho mais novo de Jessé, o último na hierarquia da casa. Enquanto seus irmãos estavam dentro, perto das decisões e das honras, o lugar de Davi era no campo, com os animais, com o cheiro de ovelhas, longe dos olhos de todos. Ele era invisível para a sua própria família. E a cena de pressão aconteceu quando o profeta Samuel, o homem mais poderoso de Israel, chegou à casa de Jessé com uma mensagem divina. Um dos seus filhos será o novo rei. A mensagem chegou ao endereço certo, a casa de Jessé. Mas assim que a palavra foi entregue, o desviador entrou em ação. Jessé, o pai, olhou para seus filhos e começou a apresentar os mais fortes, os mais altos, os mais impressionantes aos olhos humanos. Ele começou pelo que fazia sentido para o mundo. Por 7 vezes, a mensagem quase foi entregue ao destinatário errado. Eliabe, Abinadab, Samá. 7 filhos, um por um, passaram diante do profeta, e a cada um que passava, Deus dizia a Samuel: "Não é este. Eu não o escolhi." O desviador estava trabalhando através do julgamento humano, da aparência, da lógica. E Davi nem sequer estava na sala. Ele havia sido tão esquecido que seu pai nem se lembrou de chamá-lo para a visita mais importante que aquela casa já recebera. A mensagem estava na casa, mas o verdadeiro destinatário estava esquecido no campo. A virada aconteceu com uma pergunta divina, colocada na boca do profeta. Depois de 7 recusas, Samuel olhou para Jessé e perguntou: "Acabaram-se os teus filhos?" Foi preciso uma intervenção do céu para lembrar o pai do filho que estava faltando. Foi preciso que o remetente da mensagem
exigisse a presença do destinatário. Jessé, constrangido, admitiu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E Samuel decretou: manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não vier. E quando Davi, o ruivo, o esquecido, o invisível, entrou na sala, Deus disse a Samuel: é este. Levanta-te e unge-o. E a mensagem, finalmente, depois de 7 desvios, encontrou o seu verdadeiro dono. A unção não colocou uma coroa na cabeça de Davi naquele dia, mas o marcou como o destinatário da promessa. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apossou dele. A mensagem recebida mudou sua identidade, mesmo que a manifestação completa do reino ainda levasse anos. A entrega do óleo confirmou o decreto do céu. O registro de Davi, escolhido, é a prova de que o esquecimento dos homens não tem poder para cancelar a nomeação de Deus. A história dele não está na Bíblia por acaso. É a sua garantia. É a garantia para você de que, mesmo que você se sinta no campo, esquecido, enquanto as bênçãos parecem estar sendo distribuídas para outros dentro da casa, a sua mensagem está guardada com o seu nome. E se for preciso, o céu vai interromper a festa e perguntar por você. Pense nesta alegoria. Havia um vilarejo remoto nas montanhas, onde as entregas só chegavam uma vez por semana, trazidas por um único e velho carteiro. E havia um homem que morava na última casa da vila, uma pequena casa azul no topo de uma colina de difícil acesso. Ele esperava uma carta que mudaria sua vida, o título de propriedade de suas terras. Toda semana, ele via o carteiro chegar, passar pelas casas do vale, entregar pacotes, cartas, sorrisos. Ele via a alegria dos seus vizinhos. Mas ao final do dia, o carteiro sempre ia embora. E nunca subia a colina íngreme até a sua casa. Depois de 3 semanas de espera, sentindo a angústia crescer e o sentimento de esquecimento se apossar do seu coração, o homem desceu a colina desolado. Estava convencido de que sua carta havia se perdido para sempre. Ele encontrou o velho carteiro se preparando para partir e, com a voz embargada, perguntou: Senhor, por favor, me diga, por que a minha carta nunca chega? O carteiro abriu um sorriso cansado, um sorriso de quem conhecia o peso da espera. Ele não procurou na bolsa de entregas comuns. Em vez disso, enfiou a mão em sua bolsa de couro pessoal, uma que carregava junto ao peito. E de lá, tirou uma carta com um selo importante, um selo do rei. Ah, a carta para a Casa Azul, ele disse. Eu não a misturo com as outras. A sua entrega é especial. Eu não podia trazê-la num dia de chuva. A colina é íngreme, o caminho é escorregadio. Eu estava esperando pelo dia em que o sol estivesse firme e o caminho totalmente seguro, para ter certeza absoluta de que ela chegaria em suas mãos intacta. Hoje era o dia de subir. O homem olhou para a carta, agora segura em suas mãos. Ele sentiu o peso do selo real. O atraso não era esquecimento, era cuidado. A demora não era um sinal de rejeição, mas de valor. A importância daquela mensagem exigia uma condição de entrega perfeita, sem riscos. Ele não foi ignorado. Ele foi, na verdade, protegido. E a sua mensagem também, escolhido. Você olha para a semana passando e pensa que a mensagem foi desviada. Mas a verdade é que ela é tão valiosa, tão única, que Deus, o remetente, está apenas preparando o caminho seguro para que ela chegue intacta em suas mãos. O que você chama de atraso, Deus chama de preparação para uma entrega de alto valor. Você agora tem o nome da sua esperança, Tikvah, a corda esticada. Você tem o espelho do seu chamado, a história de Davi, o destinatário esquecido mas exigido pelo céu. E você tem a imagem da sua entrega, a carta especial que aguarda o caminho seguro. O desviador não tem mais poder sobre a sua percepção do tempo. Ele não pode mais usar a espera para te cansar, porque agora você sabe que a espera é cuidado. Mas saber disso e ter o instrumento de cobertura é apenas o começo. Agora, você precisa saber quem você se torna enquanto segura essa corda. Existem nomes para essa nova identidade, nomes que te dão autoridade para vigiar a semana, não com ansiedade,
mas com a certeza de um sentinela. E a verdade mais profunda sobre esses nomes ainda está por vir. Deixa eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos espirituais. Fato número 1. A sua espera tem um nome, TikVH. E não é um sentimento, é uma corda esticada que te conecta à promessa. Fato número 2. O desviador é a força espiritual real que tenta te cansar para que você solte essa corda. Fato número 3. A história de Davi prova que ser esquecido pelos homens não cancela o decreto de Deus, e o céu vai perguntar por você. Fato número 4. O que você percebe como atraso na entrega da sua mensagem é, na verdade, o cuidado do remetente, que prepara um caminho seguro para uma bênção de alto valor. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o destinatário que foi lembrado pelo céu no meio da tentativa de desvio. Você é a casa azul no topo da colina, cuja entrega não pode ser misturada com as correspondências comuns. Você é o portador de uma tikvah, uma corda que o inimigo não conseguiu cortar. E a sua semana não vai terminar como as outras. Agora, o que vem a seguir é a sua nova identidade, porque saber disso muda quem você é. E enquanto você segura essa corda, Deus te dá 3 novos nomes, 3 novas posições de autoridade que anulam a ansiedade e a dúvida. Escute com atenção, porque estes são os seus nomes a partir de hoje. O seu primeiro nome é o portador do endereço divino. Este é aquele que, pela fé, finalmente entendeu que seu nome e seu endereço espiritual estão registrados em um livro no céu que não pode ser adulterado. A sua localização é conhecida. A sua identidade é selada. A implicação disso é que você para de se sentir perdido, como alguém que vaga sem rumo esperando ser encontrado, e você passa a se comportar como alguém que simplesmente aguarda uma entrega com código de rastreio confirmado. A sua ansiedade da manhã se transforma em expectativa santa. Você não se pergunta mais se vai chegar, mas se prepara para quando chegar. O seu segundo nome é o Sentinela da Janela de Tempo. Este é aquele que foi designado por Deus para vigiar esta janela de tempo específica, esta semana, com fé ativa e armada. Você não é um observador passivo. Você é um guarda posicionado no muro. Isso significa que a passagem dos dias muda de significado. Segunda, terça, quarta. Não são mais uma contagem regressiva para a decepção. Tornam-se uma contagem progressiva para a manifestação. Cada amanhecer não é um dia a menos de prazo, mas um dia a mais de fidelidade de Deus se acumulando a seu favor. Você vigia o tempo não te oprime mais. O seu terceiro nome é o receptor da mensagem atrasada. Este é aquele que aprendeu a virtude espiritual de não descartar a promessa só porque ela não chegou na primeira, na segunda ou na terceira tentativa. É aquele que mantém o coração e o espírito abertos para a chegada da bênção até o último minuto do último dia. A consequência prática é que você se torna imune à principal tática do desviador: usar a demora para fabricar incredulidade. Ele não pode mais te convencer de que, se não chegou até agora, não chega mais. Você se torna alguém pronto para receber a qualquer momento. E essa prontidão de fé é o sinal que o carteiro celestial procura para subir a sua colina. Comenta agora uma só palavra, diferente de eu recebo, que sela a sua recepção sobre o seu nome no céu. O algoritmo do mundo te trouxe até aqui, mas foi o Espírito Santo que reconheceu em você um portador do endereço divino, um sentinela e um receptor. Escreve aqui embaixo, confirmado. Essa palavra é o seu selo de concordância com os seus novos nomes. E não deixe o desviador usar o fim de semana, que se aproxima, para te convencer de que a sua bênção ficou para a próxima segunda-feira. Se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque a próxima mensagem que vai chegar aqui é o antídoto para a tática que ele vai usar contra você na sexta-feira à noite. Agora, aqui está a sua primeira arma prática como portador, sentinela e receptor. É um ritual simples, um decreto de fé chamado
O ritual de confirmação do endereço. Você vai executá-lo todas as manhãs desta semana, imediatamente ao acordar, antes mesmo de tocar no celular. Passo 1. Fique de pé, em frente a uma janela da sua casa. Olhe para fora, para o céu, e declare em voz audível com a sua própria boca: o remetente é fiel. A promessa para esta semana está de pé. Passo 2. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta-a batida. E declare 3 vezes com convicção crescente: meu endereço espiritual é conhecido no céu. A mensagem com o meu nome não será desviada. Eu a recebo nesta semana. Passo 3. Olhe para as suas mãos abertas, como quem está prestes a receber algo, e declare uma única vez como um selo final: estas mãos não voltarão vazias. Estou pronto para receber. E então, pode começar o seu dia. O selo de confirmação de que o ritual funcionou será uma sensação imediata de paz e firmeza no seu peito, uma calma que substitui a ansiedade que normalmente te cumprimenta pela manhã. É a certeza interior de que o seu endereço foi confirmado no céu para aquele dia. E essa chave que eu acabei de colocar nas tuas mãos, ela é só a chave da porta da sua casa. A planta inteira da fortaleza, que te protege em todas as estações, está coberta no que se encontra no primeiro comentário fixado. O ritual de confirmação do endereço é a sua defesa diária, mas o guia digital, os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade, é a sua estratégia de guerra para os próximos 12 meses. Porque o desviador ataca o portador do endereço divino exatamente na sua maior vulnerabilidade. Ele te faz ser como o vigia do farol, que vê todos os navios passando com suas luzes no horizonte, para te convencer de que o seu porto foi esquecido e que nenhum deles vem na sua direção. O guia te ensina os rituais noturnos de cobertura que blindam a sua mente contra essa ilusão, transformando a sua noite de um campo de dúvidas em um estaleiro de construção de fé. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link, sentindo o mesmo chamado para se armar completamente. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o desviador vai tentar fazer contra essa chave nas próximas 24 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Não são ataques aleatórios, são contra-ataques cirúrgicos, desenhados para neutralizar os 3 nomes que você acabou de receber. O desviador não vai te atacar na sua fraqueza, mas na sua nova força, para te fazer acreditar que ela não é real. Presta atenção. A primeira tática: no início desta semana, o desviador vai te mostrar o sucesso de outra pessoa, bem de perto. Pode ser um amigo, um colega de trabalho, um parente. E a notícia da bênção deles vai chegar com um sussurro venenoso no seu espírito. Viu? A mensagem maravilhosa era para eles, não para você. Você se precipitou, entendeu o recado errado. Ele vai usar a alegria alheia para tentar reinstalar em você o sentimento de que sua caixa de correio espiritual está, mais uma vez, vazia. A arma contra isso é imediata e verbal. No exato instante em que esse pensamento surgir, você vai declarar em voz baixa, mas firme: a bênção deles é a prova de que o remetente está ativo e entregando em meu bairro espiritual. Isso não diminui a minha fé, pelo contrário, a aumenta, pois a minha entrega está a caminho. Eu celebro com eles em voz alta, enquanto aguardo a minha em silêncio confiante. E então, você envia uma mensagem ou faz uma ligação parabenizando essa pessoa. Você usa a sua boca para anular a acusação. A segunda tática: no meio da semana, provavelmente na quarta-feira, o dia do cansaço, o desviador vai fabricar um pequeno problema, uma notícia ruim inesperada, um imprevisto financeiro, uma discussão em casa, uma falha no trabalho. E o propósito desse evento não é o problema em si, mas a mensagem que ele carrega. A semana já está comprometida. A promessa foi cancelada por este imprevisto. Não há mais clima para milagres. Ele quer usar uma circunstância terrena para anular um decreto celestial.
Sua arma é a autoridade. Você vai colocar a mão sobre o seu peito e declarar com o peso de um juiz. As circunstâncias da terra não têm jurisdição para anular as promessas do céu. A palavra de Deus para mim esta semana está acima e além deste problema. Este contratempo não cancela a minha entrega. A entrega continua programada. E você não vai gastar sua energia de oração com o problema, mas com a adoração pela promessa que continua de pé. A terceira tática, a mais perigosa, perto do fim da semana, na sexta-feira à tarde ou à noite, quando o cansaço estiver no auge e o fim de semana se aproximar, o desviador vai injetar em você a pura e crua ansiedade do prazo. A sensação de tempo se esgotando. E a voz será clara. O tempo está acabando. Não vai acontecer de novo. É melhor já se preparar para mais uma decepção no fim de semana para não doer tanto. Ele quer que você mesmo decrete a derrota antes da hora. Sua arma é a fé no tempo de Deus. Você vai olhar para um relógio e declarar: a semana de Deus tem 7 dias completos, e suas promessas não conhecem atraso. O meu tempo está nas mãos dele, não nas do calendário. Até o último minuto do último dia, eu espero com expectativa, porque ele é fiel e não falha. Meu descanso no fim de semana será o meu maior ato de fé. E então, você planeja algo bom para o seu fim de semana, como um ato profético de quem não está mais na sala de espera. E agora você sabe o nome das 3 primeiras flechas que virão contra você. Mas você entende que essas são apenas as táticas mais óbvias, as que o desviador usa contra os recém-despertos. Existem outras 7 táticas mais sutis, mais venenosas, que ele guarda para quando você estiver mais forte, e eu não consigo abrir todas elas aqui. Todo o mapa de guerra, a sequência dos ataques e a blindagem ritual para cada um deles está detalhado no guia digital. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o desviador tentar esfriar o fogo desta mensagem, sussurrando que foi só emoção. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando ele tentar fazer esta revelação parecer um sonho distante, sem poder para o seu dia. E você vai precisar disso no final desta semana, quando a pressão do prazo tentar te esmagar e te convencer a desistir. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas horas. Porque o pior obstáculo, escolhido, não é o desviador. É a voz dentro de você que aprendeu a se sabotar, o medo que se disfarça de prudência e te impede de esticar a mão para receber. Existe um obstáculo final, mais sutil e mais poderoso que qualquer tática do inimigo. Porque ele não vem de fora, ele nasce dentro de você. É o medo de parecer mal agradecido a Deus. É um pensamento que soa nobre, quase santo. Deus já me deu tanto. Ele me trouxe até aqui e me revelou tudo isso. Quem sou eu para pedir mais? Quem sou eu para desejar que a mensagem chegue logo? Devo apenas ser grato pelo que já tenho e esperar em silêncio. Você percebe a armadilha? Essa falsa humildade é a arma mais eficaz do desviador. Ele te convence a parar de esticar a sua tique VH, a sua corda, não por incredulidade, mas por uma suposta gratidão. Ele te faz sentir culpa por desejar a plenitude da promessa, como se o seu desejo ofendesse a generosidade de Deus. Ele te transforma em um Mefibosete, que mesmo convidado para o palácio, insiste em comer no chão com medo de abusar da bondade do rei. A defesa contra isso é entender a natureza do seu pai. Deus não te dá uma promessa pela metade. Ele não te mostra a terra prometida para te deixar morrer no deserto. Cada revelação, cada passo, não é o destino final, mas um convite para o próximo nível de intimidade e provisão. Sua gratidão não se manifesta na resignação, mas na cooperação. Você honra a promessa não ao se contentar com a entrada, mas ao avançar com fé para tomar posse de todo o território que ele te mostrou. Declare: Pai, minha maior gratidão é crer que a tua promessa é completa.
Eu recebo a revelação de hoje e avanço para a manifestação de amanhã. Minha fé honra a tua fidelidade. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas. Não é uma tática do inimigo, não é um obstáculo seu. É algo que eu, por ordem do céu, vou fazer com você antes desta mensagem fechar. É um ato que vai selar a sua identidade como portador, sentinela e receptor, de uma forma que o desviador não poderá mais contestar. É a última chave que você precisa para atravessar esta semana e chegar do outro lado. E essa chave é esta oração. Não é uma oração comum. É um decreto de selamento. Por isso, onde quer que você esteja, se for seguro, eu te peço, fecha os teus olhos. Se não puder, apenas desvie o olhar da tela e se concentre na minha voz. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração, a mesma mão que você declarou que não voltaria vazia. Respira fundo uma vez, sinta o ar enchendo seus pulmões e, ao soltar o ar, solte a tensão dos ombros. Você não está mais na sala de espera, você está na sala do trono para uma audiência de liberação. Em nome daquele que te enviou, eu te libero agora do peso da comparação. Eu te desamarro da necessidade de olhar para a bênção do outro como um medidor da sua própria distância. Está liberado. A alegria deles não é a sua sentença. A porta que se abriu para eles não significa que a sua foi fechada. Eu quebro essa corrente agora. Você está livre para celebrar a vitória alheia como o trailer da sua própria vitória que está para chegar. Pela autoridade que me foi dada, eu te libero da falsa humildade, do medo paralisante de parecer mal agradecido. Eu anulo a culpa que o desviador plantou em você por desejar a promessa completa. Seu desejo não ofende a Deus. Ele honra a grandeza dele. Está liberado. Você tem permissão do céu para esticar a sua corda, a sua tikvá, com toda a força, sem pedir desculpas. A sua fome pela promessa é a sua maior adoração. Eu te libero da vergonha que você sente pela sua própria dor, pela sua impaciência, pela sua dúvida. O Pai não está chocado com a sua humanidade. Ele a conhece, ele a formou. Essa sensação de solidão, essa pontada de "e eu, Senhor", não é um pecado a ser confessado, mas uma ferida a ser curada. E eu declaro em nome de Jesus que essa ferida está sendo limpa e fechada agora. Está liberado. Você não precisa mais se esconder. E, finalmente, eu te libero de cada voz de desqualificação, interna e externa, que já te disse que você não era bom o suficiente, espiritual o suficiente ou digno o suficiente para uma entrega de alto valor. A voz do seu pai, da sua mãe, de um líder ou a sua própria voz crítica. Eu as silencio agora com o sangue do Cordeiro. Elas não têm mais poder nem jurisdição sobre o seu endereço espiritual. A única voz que importa é a que te chamou de escolhido antes da fundação do mundo. Está liberado, e no lugar que foi esvaziado, agora nós vamos edificar. Respira fundo mais uma vez. Com a sua mão ainda sobre o coração, eu agora convoco, pelo poder do Espírito Santo, a sua verdadeira identidade. Eu chamo à existência o portador do endereço divino. Levante-se dentro de você. Aquele que não anda mais perdido, mas que se posiciona com a certeza de quem tem um CEP celestial, conhecido e respeitado pelos anjos entregadores. Sua localização é um ponto fixo no mapa de Deus. Eu convoco agora o sentinela da janela de tempo. Ative-se em seu espírito, aquele que não é mais oprimido pelo relógio, mas que comanda o tempo com a sua fé. Você não é vítima dos dias que passam. Você é o guarda que vigia o amanhecer, sabendo que cada novo dia aproxima a sua vitória. A sua percepção do tempo está sendo curada e alinhada com o cronômetro do céu. E eu convoco, finalmente, o receptor da mensagem atrasada. Assuma o seu posto. Aquele que se tornou imune ao veneno da demora. Aquele cujo coração não se fecha na sexta-feira à noite, mas que permanece aberto e receptivo até o último segundo. A sua fé não tem prazo de validade. O seu espírito está treinado para a surpresa divina, para a entrega no último minuto, que glorifica ainda mais o remetente. Agora, com a sua própria voz, onde você está, repita essa frase em voz alta.
Diga: meu endereço está confirmado. Diga de novo, com mais força: meu endereço está confirmado. Esta é a sua assinatura verbal no decreto de recebimento. O céu ouviu, o inferno ouviu, e o carteiro celestial já ajustou a rota. A carta para a Casa Azul não está mais na bolsa pessoal do carteiro. Ela já está a caminho da sua colina. O sol já secou o caminho. A entrega, que antes era uma promessa futura, agora é uma operação em andamento. Você sente a mudança na atmosfera espiritual da sua casa? É o som dos passos do entregador se aproximando da sua porta. Mas não diga amém ainda. Não feche a sua Bíblia. A oração não acabou. Nós liberamos o que te prendia e ativamos quem você é. Agora vem a parte final e mais importante: a cobertura. Porque uma vez que a mensagem é entregue, você precisa saber como guardá-la, como protegê-la e como viver a partir dela. Nós ainda não terminamos. Fica comigo. E agora, com a sua mão ainda sobre o peito, receba a cobertura. Eu declaro que o decreto que foi selado sobre você agora cobre a sua mesa. Cada refeição, cada encontro, cada conversa em família não será mais contaminada pela ansiedade da espera. A paz que excede todo o entendimento vai guardar a sua mesa e suas palavras. O pão não terá mais o gosto amargo da dúvida. Eu estendo essa cobertura sobre a sua casa e sobre os seus. Sobre o seu cônjuge, que mesmo sem entender, sentiu o peso da sua luta. Sobre os seus filhos, que verão a mudança no seu semblante. A atmosfera da sua casa está sendo limpa. Onde havia tensão, haverá calma. Onde havia a pressão do silêncio, haverá o som de uma nova esperança. As paredes da sua casa não são mais as de uma sala de espera, mas as de um salão de banquete sendo preparado. E eu libero essa cobertura sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre cada porta de oportunidade que o desviador tentou fechar ou atrasar. A unção que foi liberada sobre você não é apenas para a sua vida espiritual. Ela transborda para o seu sustento. Onde havia escassez, a provisão começa a fluir. Onde havia portas fechadas, as dobradiças começam a ranger, se abrindo por uma força que não é sua. O céu está endossando os seus projetos. Eu te vi, meu filho, minha filha. Eu te vi na janela, olhando a rua, esperando a mensagem que só eu sabia que estava a caminho. Eu vi o reflexo da tela do celular nos seus olhos cansados, a cada notificação que não era a minha. Cada uma delas foi registrada por mim como um ato de fé, não de impaciência. Eu te vi quando você ouviu o testemunho do outro. Eu senti o nó na sua garganta. Eu ouvi a pergunta silenciosa do seu coração. E eu, Pai? E em cada uma dessas vezes, eu te respondi no Espírito. A sua entrega é especial. Ela exige um caminho seguro. A sua não pode se misturar com as outras. Eu te vi em frente ao calendário, contando os dias, sentindo a pressão da semana. E eu estava lá do outro lado do tempo, segurando a sua promessa e dizendo ao entregador: ainda não. Espere o meu sinal. O coração dele precisa estar pronto para o peso do que eu vou entregar. Eu estive com você na solidão da madrugada, quando a dúvida parecia um gigante e a sua fé um grão de areia. Foi ali que eu enviei os meus anjos para vigiarem o seu sono, para fortalecerem a sua alma enquanto o seu corpo descansava. Você nunca esteve sozinho, nem por um segundo. Cada lágrima que você derramou na espera foi coletada. Cada oração sussurrada foi amplificada na sala do trono. Eu não me esqueci de você, como um pai não se esquece do filho que leva o seu nome. A sua espera não foi um castigo, foi uma preparação. E o tempo da preparação acabou. Agora é o tempo da manifestação. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Respira. O peso é real. O peso é o seu sinal agora. Agora você pode dizer amém. Eu te vi na janela, olhando a rua, esperando a mensagem que só eu sabia que estava a caminho. Não abra os olhos ainda. Mantenha a mão no peito. O decreto está fresco. E é exatamente agora que o desviador vai tentar a primeira investida.
O que foi selado aqui agora vai ser testado nas próximas 24 horas, dentro desta semana. Quando o relógio parecer andar em câmera lenta, o desviador não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver às próximas 24 horas dentro desta semana. O Guia Digital. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, não como um substituto da sua fé, como o mapa para a sentinela que você se tornou para vigiar a sua promessa, porque a recepção sem a devida cobertura se perde na próxima manhã, e o desviador conta exatamente com as próximas 24 horas dentro desta semana para te convencer de que nada mudou. É menos do que o preço da sua paz, menos do que o custo de uma noite de insônia, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Não espere o fim de semana chegar com a mesma sensação de que a sua bênção ficou para a próxima semana para abrir o link. Clica agora enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois de responder aquela mensagem, não depois de tomar um banho, porque quem deixa para depois deixa para nunca. E o desviador já sabe disso. Essa voz que sussurra agora, eu vejo depois, não preciso disso agora, já recebi a oração, é o que importa, não tenho dinheiro para isso, é só mais um produto. Essa voz não é sua, ela soa como sua. Usa o seu vocabulário, conhece as suas desculpas, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes das próximas 24 horas. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes que o desviador fale mais alto que a voz do Pai que acabou de ser selada em cima da sua cabeça. E agora a última palavra. No próximo vídeo desta rede, vou te entregar o que fazer nas primeiras 24 horas, depois que a sua mensagem maravilhosa chegar. Mas é para quando a bênção já estiver na sua mão. Não perde, e ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você. Eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital, não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto, o céu vê, e o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. E para selar tudo o que foi feito aqui, para que não haja dúvida nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, de que você recebeu e tomou posse, pronuncie comigo agora em voz alta, como a sua assinatura no livro da vida para este tempo. Diga, eu assino com meu nome. Eu digo sim, com força. Amém com toda a intenção. Agora eu te peço uma última coisa. Pega o link deste vídeo e envia para uma pessoa, apenas uma. O Espírito Santo já está te mostrando o rosto dela. Alguém que precisa exatamente do mesmo decreto que você recebeu aqui hoje. Alguém que está olhando para a tela do celular esperando uma notificação que parece nunca chegar. O guia digital que cura e protege continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Declarado, selado, feito.